Olá, estudante da primeira série. Eu sou a professora Eliane e nesse vídeo nós vamos falar sobre o Sistema Internacional de Unidades, o SI. Então, acompanhe aqui comigo. Muitas civilizações da antiguidade se baseavam em dimensões corporais para definir seus sistemas de medição. Assim, uma mesma medida podia variar de um local para o outro. Considerando as variações existentes entre sociedades, Com o aumento do comércio entre as cidades, esses sistemas foram se expandindo e, consequentemente, alguma padronização foi necessária para que as relações comerciais se estreitassem. Em alguns locais, por exemplo, as unidades de medidas usavam como referência o corpo de um rei. Então aqui, ó, pessoal, polegada, o pé de um rei, a mão de um rei e o passo. Então alguns locais utilizavam como unidade de medida partes do corpo de um rei, né? E aí, será que tinha um padrão nisso? Não, né, pessoal? Então olha só, aqui a jarda, falando da jarda, vem do nariz até o dedão, né? Já deu para perceber que no mundo antigo as unidades eram expressas por partes e distâncias do corpo e, portanto, eram bem variáveis. Afinal, nenhum rei tinha a mesma silhueta, ok? Então dava diferença, pessoal. Não tinha um padrão, porque um rei poderia ser mais alto, o outro mais baixo e não dava certo. Então causava muitos problemas isso na antiguidade. Por isso, em 1789, foi criado o sistema métrico decimal, depois substituído pelo Sistema Internacional de Unidades, SI, que estabelece os fundamentos do sistema de medição, usado na maioria dos países, inclusive no Brasil. Esse sistema estabelece para cada grandeza apenas uma unidade de medida. Então, o SI, né, o Sistema Internacional de Unidades, ele veio para padronizar, certo? Ele padroniza para cada grandeza apenas uma unidade de medida. Então, aqui nós temos as grandezas, a unidade de medida relacionada a ela e o símbolo. Comprimento, metro, símbolo M, massa, quilograma, kg, tempo, segundos, S, temperatura, Kelvin, letra K, corrente elétrica, ampere, letra A, quantidade de substância molar, mol, mol como símbolo, intensidade luminosa, candela, CD é o símbolo. Então, ele padronizou essas grandezas. Acompanhe aqui comigo, pessoal. Há uma década, Bolt se tornava o homem mais rápido do mundo. O recorde de 9,58 segundos nos 100 metros obtidos pelo jamaicano em 2019 ainda permanece de pé. Quebrando os limites da velocidade, né? Ele bateu o recorde, pessoal. Isso aconteceu em 2019 e ele percorreu 100 metros em 9,58 segundos. Letra A. Cite duas unidades de medidas de tempo presente nessa notícia. Então, só pelo que a professora já falou, já vocês identificam o recorde em segundos e faz uma década que ainda está intacto esse recorde, né? Letra B. O que o algarismo 5 indica na medida 9,58? E o 8? 5 é o décimos de segundo, ó. 5 é o décimos de segundo e 8 é o centésimo. Aprendemos isso, pessoal, vendo, né, os números decimais. O que é milha? Uma milha equivale a aproximadamente 1,6 quilômetros. A origem da milha terrestre, sistema de unidade usado ainda nos Estados Unidos, né? Ele corresponde ao que, pessoal? A unidade de comprimento utilizada pelo exército romano, que correspondia a 1000 passos dados por um centurião, o comandante do exército. Mas o que importa para nós, pessoal? Uma milha é aproximadamente 1,6 quilômetros. Vamos fazer a transformação dessas milhas para quilômetros. Então, olha só, 3/4 de milha. 3/4 corresponde a quanto em quilômetro? Basta fazer a multiplicação. 3 vezes 1,6, o resultado divide por 4, 1,2 quilômetros.
Um meio de milha corresponde a quanto em quilômetros? Um meio de milha corresponde a, vamos fazer a multiplicação, multiplico 1,6, o resultado divide por 2, então um meio de milha corresponde a 0,8 quilômetros, correto? Nesse vídeo, nós falamos um pouquinho sobre o Sistema Internacional de Unidades. Espero que vocês tenham gostado e até breve.